O campesino amaldiçoado que vendeu sua avó ao charro sinistro e a verdade assombrosa. Tiago sempre soube que o campo guardava mistérios, mas nunca imaginou que sua vida seria envolta em um pesadelo. Ao lado de sua avó, Dona Rosa, as tradições e os contos de horror do folclore local faziam parte do cotidiano, especialmente o do charro sinistro. Dizem que ele ronda almas inocentes, devorando a pureza como um lobo faminto. Aquela noite, o ar estava pesado, como se algo maior estivesse se aproximando, algo que fazia os pelos da nuca de Tiago arrepiarem. Voltando para casa após um dia árduo na lavoura, Tiago seguia pela estrada de terra. A lua mal iluminava o caminho e, ao passar por um campo de café, avistou um carro preto estacionado. Um grupo de homens estranhos se ouvia rindo, mas o riso tinha uma tonalidade estranha, quase macabra. O coração de Tiago disparou, mas a curiosidade o puxou para a frente. Um dos homens, com um olhar penetrante, se aproximou e disse com um sorriso irônico: "Você poderia mudar de vida, sabia? Quanto tempo mais vai se matar de trabalhar aqui?" O peito de Tiago apertou. Aquela conversa simples carregava um peso que ele não conseguia explicar. O homem ofereceu um negócio, riqueza, poder, prestígio em troca de um sacrifício. As palavras soaram sedutoras, mas um frio na barriga denunciava o perigo. Tiago se despediu e apressou o passo, tentando ignorar o pressentimento que crescera como um monstro a cada passo. Ao chegar em casa, contou a Dona Rosa sobre o estranho encontro. O semblante da avó imediatamente escureceu. Havia algo de mal por trás desses homens. Tiago, nossa família carrega uma maldição. O charro sinistro não é só história, ele está à espreita. Suas ancestrais enfrentaram esse ser, e ele se esconde nas sombras, esperando uma fraqueza. O som da voz da avó trazia um eco sombriamente familiar. A noite seguiu sem paz, com Tiago se debatendo entre o cansaço e as inquietações. Ele mal conseguia dormir, pois a ideia de trocar tudo que sempre conhecera por uma vida cheia de luxos o perseguia como um fantasma. Na manhã seguinte, ao caminhar pelas ruas paralelepípedos da cidade, percebeu que o desprezo e a desconfiança pairavam sobre os rostos de seus vizinhos. Eles evitavam conversar e, através de olhares rápidos, segredos sussurrados pareciam contaminar o ar. Renan, seu amigo de longa data, estava especialmente estranho, evitando o diálogo, como se carregasse um peso insuportável nas costas. Tiago sentiu um aperto no coração, não só pela desconfiança, mas pela sensação de que o mundo ao seu redor estava se desmoronando. Frio na espinha, ele confrontava a ideia aterrorizante de ter que escolher entre sua avó e uma vida nova. Em uma noite obscura, quando a lua se escondeu atrás de nuvens ameaçadoras, um grito involuntário ecoou da floresta que cercava sua casa. O pânico tomou conta dele, e ao se aventurar na escuridão, malignas sombras dançavam ao seu redor. Foi então que viu. Olhos rubros, penetrantes, velando entre as árvores, o charro sinistro. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Ah, conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora, vamos continuar. O pânico se transformou em terror quando o sorriso do charro se formou nas sombras e Tiago compreendeu que tinha que enfrentar não apenas a entidade, mas a traição que poderia estar mais próxima do que ele pensava. Teria que decidir, sacrificar Dona Rosa ou tirar a própria vida ao confrontar a criatura. A batalha estava apenas começando e as sombras já estavam se agitando ao seu redor. Ele se perguntava com o coração na boca quem realmente seria o inimigo. Tiago mal conseguia respirar. Aqueles olhos vermelhos penetrantes pareciam engolir toda a luz da noite, enquanto a figura do charro sinistro se aproximava, cada passo ecoando como um trovão distante. O sorriso do ser era monstruoso. Ele sabia que podia manipular a mente de Tiago, alimentando suas dúvidas e medos. Ah, o jovem Tiago! A voz do charro era suave, como um veneno destilado. Vejo que você já começou a pesar suas opções.
A avó ou a liberdade, não é? Tiago sentiu a raiva e o desespero se misturarem. Ele sabia que a fraqueza do ser estava em suas promessas, palavras sedutoras que ofuscavam a verdade cruel. "Você não pode me assustar", gritou, embora seu corpo tremesse. "Eu não vou me deixar levar por suas mentiras." O charro deu uma risada baixa, decifrável apenas como algo maligno. "Ah, jovem, você é tão inocente. Não se trata apenas de você, mas de todos os destinados a carregar este fardo. O que sua avó escondeu de você, o que você não sabe, pode ser sua ruína." Tiago sentiu a terra girar sob seus pés, um turbilhão de emoções. "Eu conheço a verdade da sua linhagem, e ela é mais complexa do que pensa." Em um ato de bravura ou desespero, Tiago se lançou na direção do charro, esperando uma vantagem. Mas a criatura desapareceu em um borrão de sombras, deixando apenas um odor enjoativo de terra molhada no ar. O jovem parou, confuso e aterrorizado. Em sua mente, a pergunta pulsava: o que a avó realmente sabia? Ele teve uma ideia. Seguindo o instinto, dirigiu-se rápido até o altar de família em casa. Era ali que Dona Rosa guardava os segredos. O espaço era pequeno, iluminado apenas por velas tremeluzentes que projetavam sombras dançantes nas paredes. Com cada objeto antigo que tocava, uma sensação de angústia e história pesada o envolvia. "Se ela precisar de algo, que seja agora", murmurou para si. Fuçando entre ervas secas e amuletos, encontrou uma pequena caixa. Quando a abriu, um cheiro ácido de mofo tomou conta, revelando uma boneca de pano maltrapilho. Os olhos costurados pareciam ofitar, uma conexão estranha e aterradora. Ao olhar para a boneca, Tiago sentiu um frio correr pela espinha. Então, um som interrompeu seu foco, um sussurro vindo do corredor. "Tiago!" clamava uma voz suave e familiar. Era Dona Rosa. "O que você está fazendo?" Ao ouvir a voz dela, um misto de alívio e terror cortou seu coração. O que ela não estava lhe contando? Terminando o que começou, ele correu para a sala. Dona Rosa estava pálida, os olhos cheios de preocupação. "Você não deve se envolver com o charro, Tiago. Ele tentará manipular sua mente. Você precisa resistir." A intensidade de suas palavras vibrava no ar. Tiago queria perguntar sobre a boneca, mas seus pensamentos estavam emaranhados. Ele sentiu que algo estava se aproximando. Então, os sons abafados de risadas ressoaram do lado de fora. O grupo de homens do carro preto estava de volta. Por que eles estavam ali? Tiago não sabia se deveriam ser seus amigos ou inimigos. O coração acelerado, como um tambor na noite silenciosa. Olhando para a avó, Naíla percebeu a urgência em seus olhos. "Temos pouco tempo, preste atenção, precisamos sair daqui." O desespero tingia sua voz, e Tiago percebeu que perigos mais profundos eram iminentes. O charro não estava sozinho, a maldição se estendia até os limites desconhecidos. As sombras começaram a envolvê-los. Dona Rosa puxou-o em direção à porta, mas não antes que uma sombra imponente bloqueasse a saída. O charro sinistro estava ali, seu sorriso ainda mais largo, mostrando dentes afiados como facas. "A noite está apenas começando, meu jovem, e a verdadeira escolha será sua." Como Tiago enfrentaria essa nova onda de terror? Com a avó a seu lado e os segredos ao seu redor, será que ele conseguiria escapar das garras das trevas que se aproximavam? A sombra se adensava, como se a própria noite estivesse viva, ansiosa para devorar tudo ao seu redor. Tiago sentiu o cheiro de terra molhada invadindo suas narinas, misturando-se ao seu pânico crescente. Os olhos vermelhos do charro o encaravam intensamente, como se lessem sua alma. "Você realmente acha que pode escapar da sua linhagem? O que você carrega é um legado de dor e sacrifício." Ele estendeu a mão, dedos longos e esqueléticos apontando diretamente para Tiago. Dona Rosa fez um movimento rápido, puxando Tiago para mais perto dela, como se a proximidade pudesse oferecer proteção. "Não escute, seu poder vem da ignorância. Ele quer que você entre em sua mente, que você se torne parte dele." Sua voz estava agora carregada de uma urgência desesperada.
Mas o jovem sentia-se dividido. O que a avó realmente sabia? Ele olhou para o charro desafiador. O que você quer de mim? O sorriso do charro se alargou ainda mais, revelando um sorriso que não prometia nada de bom. Apenas um pequeno acordo. Sua avó esconde algo muito valioso, e a liberdade vem com um preço. Mas eu posso dar a você tudo o que deseja. Você só precisa escolher do lado que você realmente quer estar. A tentação quase fez o coração de Tiago parar. O charro sabia tocar em suas fraquezas, em seus anseios mais profundos. Ele queria ser livre, longe dos segredos e do peso da responsabilidade. Mas o que significava essa liberdade se fosse às custas de sua família? Não, não se deixe levar por isso, gritou Dona Rosa, quase em desespero. A liberdade é uma ilusão, Tiago. O charro só deseja dominar o que é seu. Ele já levou muito de nós. Antes que ele pudesse raciocinar, um barulho forte ecoou na porta. O grupo de homens do carro preto arrombou as entradas da casa, como vultos ameaçadores. Eles riam baixinho, suas vozes misturadas ao som de lanternas, que flutuavam de maneira perturbadora, iluminando rostos inexpressivos. Tiago, um deles chamou, uma figura alta e musculosa que avançava, parecendo feliz com a desgraça iminente. Nós viemos para recuperar o que é nosso. O charro não é um amigo, e você não deveria estar aqui. Os olhos de Tiago, cheios de terror, se arregalaram ao sentir os perigos se fechando ao seu redor. As sombras pareciam formar um caminho, um labirinto para mais trevas e agonias. "O que vocês querem de mim?" ele gritou, sua voz ecoando na sala. "Faz muito tempo que estamos esperando você crescer. A hora da escolha chegou. Sua mãe, sua avó, todas elas fizeram parte de um jogo obscuro. Agora, você é o peão final." O homem explicou, os olhos brilhando com loucura. Dona Rosa, com a voz embargada, respondeu: "Tiago, não acredite neles. Esse é o momento, e você deve resistir. Temos que lutar." As palavras dela cortavam o ar, mas os homens faziam o círculo se fechar. O charro apenas as observava, divertido. A situação estava se tornando insustentável. Tiago olhou para a boneca maltrapilha que estava em suas mãos e se lembrou das histórias que sua avó contava sobre o poder de itens da linhagem. Seria a boneca a chave para reverter essa situação? Com um movimento súbito, ele levantou a boneca, seus dedos tremendo. "Vocês não sabem com quem estão lidando." As risadas dos homens cessaram abruptamente, e o charro endureceu a expressão, os olhos vermelhos reluzindo com ódio. A tensão estava em seu ápice. "Então, garoto, você finalmente escolheu seu lado. Aqui não há volta." Com isso, um vento gélido invadiu a sala, fazendo as velas apagarem em um só sopro, mergulhando todos na escuridão. Tiago sentiu uma pressão imensa em seu peito. A linha entre a coragem e o desespero começava a desvanecer. Agora será um jogo de verdade. O charro sussurrou, como uma sombra que atravessava os limites do inimaginável. Neste momento, com uma escolha tão arriscada pairando entre ele e a avó, Tiago se perguntou até onde estava disposto a ir para salvar Dona Rosa. E a si mesmo. No limiar da escuridão, quem ele realmente era poderia ser mais terrível do que qualquer um poderia imaginar. E assim, com o horror circulando ao seu redor, ele se viu diante de uma decisão que poderia mudar a história de sua linhagem para sempre. Até onde ele iria para vencer o charro sinistro? A escuridão era densa, tão opressiva que parecia arrugar seu ar. Tiago lutou para não sucumbir ao pânico. A boneca em suas mãos pesava como uma pedra, e ele sentiu os olhares dos homens como facas afiadas. "O que você vai fazer?" ele se questionou, a voz de sua avó ecoando em seu ouvido. "Faça sua escolha, garoto." O charro, cercado pela escuridão, continha um sorriso que sugeria que havia pressentido o medo na alma de Tiago. "A liberdade," ele hesitou, o significado da palavra atormentando-o. O que era liberdade em meio a tanto terror? Dona Rosa agarrou seu braço, seus olhos fixos nos do neto. "Tiago, não! Lute contra ele!"
As risadas dos homens ressoaram novamente na penumbra, como correntes que arrastavam a esperança. Um deles, de barba desgrenhada, apresentou-se como Igor. Você não vê? Não há como escapar do que você é. Ele se aproximou, seus passos pesados ecoando no chão de madeira, enquanto as sombras dançavam ao seu redor. E então, tudo começou a mudar. A boneca nos braços de Tiago começou a vibrar, uma energia pulsante que parecia despertar algo ancestral dentro dele. Os olhos do charro brilharam novamente, mas agora com uma mistura de curiosidade e raiva. O que você está fazendo, garoto? Isso não é seu! Eu não pertenço a você, Tiago gritou, sua voz ecoando e se entrelaçando com os murmúrios na escuridão. A boneca, de repente, se iluminou com um brilho fantasmagórico, projetando figuras dançantes nas paredes. A imagem traçada pela luz revelava a história de sua linhagem, homens e mulheres que outrora tinham feito pactos e enfrentado o charro. Ele viu sua mãe, sua avó, suas lágrimas e sorrisos, as promessas feitas e quebradas, o legado que o charro desejava possuir por completo. Você não pode fazer isso, o charro rugiu, sua forma parecendo se expandir e contrair, como se estivesse preso entre a forma física e uma sombra insana. A casa começou a tremer, as paredes vibrando com a tensão crescente. Eu posso, proclamou Tiago, agora envolto pela luz da boneca, sentindo seu poder crescer. Era como se aquelas almas ancestrais o fortalecessem, unindo o passado ao futuro. Eu não sou mais um peão, sou um jogador. Os homens ao seu redor hesitaram, a confiança que tinham antes agora em frangalhos. Igor olhou para o charro como se esperasse uma ordem, mas a criatura se encolheu, seu sorriso transformado em um rosnado. Você não sabe no que está se metendo? Com um grito devastador, Tiago ergueu a boneca ainda mais alto, invocando a força que a conectava às suas raízes. A luz pulsante explodiu no espaço, ofuscando as sombras. Um furacão de energia o cercou e, em meio ao caos, ele viu as almas ancestrais se unirem a ele. As sombras, antes ameaçadoras, começaram a recuar, expandindo-se em lugares obscuros, quase medrosas do poder que Tiago controlava. Os homens, incrédulos, recuaram lentamente, seus rostos agora pálidos e inquietos. Isso é só o começo. O charro sussurrou, sua voz uma ameaça suave, que ressoava como o vento em um vendaval. Você não pode me vencer. Conheço suas fraquezas melhores do que você mesmo. Natália, uma das mulheres presentes, andou lentamente em direção a Tiago, seu olhar entre dúvida e determinação. O que ele quer com você, Tiago? Agora eu sei, ele respondeu, a transformação em seu interior fervendo, mas parece que temos uma luta pela frente. E assim, com as forças do sobrenatural se entrelaçando, Tiago percebeu que sua batalha não era apenas contra o charro, mas contra o legado que o envolvia. A cada passo que ele dava, um novo mistério se desenrolava, revelando verdades ocultas que poderiam ser a chave para libertar sua família ou condená-los ainda mais. Mas, ao fundo da escuridão, o charro já se preparava. O jogo havia começado e as cartas estavam na mesa. O que aconteceria quando as luzes se apagassem novamente? E se a luz não fosse suficiente para vencer o verdadeiro mal? O que mais você não sabe sobre si mesmo? O charro provocou, seu tom insinuante e desafiador ecoando na escuridão. E assim a tensão crescia mais uma vez, enquanto Tiago descobria que aquilo que ele tinha como certeza era só o começo de um pesadelo muito mais profundo. A luz da boneca iluminou o ambiente com uma intensidade assustadora, como se os próprios espíritos ancestrais estivessem tentando tirar Tiago daquele abismo. No entanto, a força que agora sentia não era suficiente para dissipar o poder do charro. A risada dele ecoava, cada nota preenchendo a casa com uma sensação de desespero crescente. Você realmente acha que é forte o bastante para me enfrentar? O charro se aproximou, como uma serpente se esgueirando entre as folhas. Você é apenas um garoto, sem experiência, intoxicado por ilusões de grandeza. Tiago começou a recuar, as palavras do charro reverberavam em sua mente.
Ele estava prestes a ser engolido por aquela escuridão mais uma vez. Seu coração palpitava dentro do peito, suas mãos suavam. A energia da boneca agora parecia uma chama vacilante em meio ao turbilhão que o rodeava. «Tiago!» gritou Natália, sem conseguir esconder o desespero em sua voz. Ela estava prestes a cruzar a linha que separava o medo da coragem. Diante daquela cena, a lembrança da avó de Tiago e suas advertências veio como um soco no estômago. O que ele realmente sabia sobre sua família? Sobre o que havia sido sacrificado? A luz da boneca piscou, revelando brevemente as figuras dos ancestrais, sombras de quem tinham sido. Tiago percebeu que, por mais que quisesse lutar, também precisava compreender o que tinha que fazer. «Avó, me ajude!» Sua súplica ecoou e se perdeu. Na escuridão. Naquele instante, a boneca liberou uma onda de energia, fazendo com que o chão tremesse sob eles. O olhar de Tiago se fixou em Igor, que parecia cada vez mais confuso. «O que foi isso?» perguntou, olhando ao redor como se visse um espectro se movendo. «É a mistura dos seus medos». O charro aproveitou a oportunidade para se insinuar. «E você, garoto? Você vai precisar mais do que a luz de uma boneca velha para me enfrentar». Dona Rosa agarrava-se à mão de Tiago com força. Seu olhar estava mais claro agora. «Nós precisamos descobrir o que ele quer, o que espera de você». «Eu não sei», gritou Tiago, enquanto a escuridão parecia se adensar. Talvez ele esteja tentando me desviar». A casa começava a desmoronar, como se toda a estrutura estivesse desmoronando sob o peso da luta. Os gritos ecoaram, e um frio cortante passou por Tiago, arrepiando até seu espírito. Era como se o charro estivesse à procura de algo que não apenas o envolvesse, mas o possuísse. «Você não entende nada!» o charro gritou, sua voz rasgando a escuridão. «Eu sou a raiz do seu sofrimento. O que você teme, eu já vi e conquistarei. Junte-se a mim, ou sua linhagem acabará em um mar de desespero». Tiago percebeu que o charro estava tentando não só intimidá-lo, mas também manipular seus sentimentos. As figuras ancestrais estavam claras em sua mente agora. Eram almas que haviam lutado e sofrido devido a decisões tomadas. Era hora de, diante do passado, fazer uma escolha. «Eu não sou você», declarou, segurando a boneca com firmeza. «Sou o que você teme. A liberdade não é apenas uma palavra, é o que carrego em meu coração». Nas palavras de Tiago, a luz da boneca irrompeu, criando um escudo contra o charro que parecia dispersar a escuridão ameaçadora. Ele sentiu seu sangue ferver, uma força misteriosa estava dominando-o, pulsando como um tambor ancestral. Os murmúrios das almas vindas de sua linhagem ecoavam na sua mente, mas a contraofensiva não durou. O charro rugiu em fúria, infligindo uma onda de sombras sobre Tiago. «Você não pode fugir do seu legado. Cada erro, cada pecado ecoará em você eternamente». E ali, cercado por sombras e com a luz da boneca falhando, Tiago percebeu que essa não era apenas uma batalha física. Era uma luta contra a história, contra o que ele poderia se tornar. Um grito de desespero se formou em sua garganta, enquanto os ecos de sua linhagem atormentadas conturbavam sua mente. O vazio se expandiu e os olhares ansiavam por uma resposta. Do outro lado, a presença do charro se agigantava, pronta para esmagá-lo. O que ele realmente conhecia sobre sua força? A batalha acabaria em derrota ou triunfo? O que sua linhagem exigia dele? O confronto final estava por vir, e a liberdade de sua família dependia de uma única escolha. «Tiago!» chamou Natália, um arrepio descendo pela coluna, enquanto a escuridão começava a engolfá-los uma vez mais. «Faça sua escolha antes que seja tarde demais!» Quando a escuridão ameaçou consumir Tiago, um estalo repentino cortou o ar pesado da sala. Era como se um relâmpago houvesse atravessado a noite. A luz da boneca piscou intensamente, tornando-se um farol em meio ao desespero. Natália sentiu um calor repentino expandir-se em seu peito, como se a energia da boneca se distribuísse por todos os presentes. «Tiago, agora!» gritou ela, quase ultrapassando a barreira do medo. Mas o que poderia fazer? A escuridão não era apenas um manto, era um ser vivo, pulsante, que parecia ceder à vontade do charro.
O rosto do charro se contorceu, uma mistura de raiva e confusão. Ele hesitou, como se a luz da boneca se tornasse uma ameaça a seu poder. Você não deve subestimar a sombra que vem de sua própria alma, vociferou, as sombras dançando ao seu redor como serpentes em movimento. Nesse instante, uma verdade hibernada despertou na mente de Tiago, uma lembrança nublada pela dor. Ele se lembrou das histórias que a avó lhe contava sobre sacrifícios e pactos, como a família havia lutado contra a escuridão que sempre esteve presente. Você não pode me controlar, charro. Conheço o passado e carrego o peso dele, mas também tenho a força dos que vieram antes de mim. Com essas palavras, o pulso da boneca pareceu sincronizar com o vibrar da casa. A luz se fortaleceu, formando uma cúpula brilhante que afastou, momentaneamente, as sombras que cercavam Tiago. Ele respirou fundo, sentindo a coragem sobrepujar o desespero. Mas o charro, agora furioso, avançou, pressionando contra a barreira de luz que pulsava. Isso não acabará bem para você, garoto. Seus ancestrais podem clamar por liberdade, mas estão amarrados a um destino cruel. Os olhos do charro brilhavam com uma malícia que gelava o sangue de quem estava ao redor. Natália agarrou a mão de Tiago, um gesto que fez a luz da boneca brilhar ainda mais, pulsando como um coração em sintonia. Nós estamos juntos nisso, não podemos deixar que ele rompa a ligação com os nossos. A força vem da união. Sua voz, embora tremida, ressoou como um tambor de guerra. No entanto, Tiago sentiu os ventos gélidos da sombra puxando sua sanidade. A cada palavra que o charro proferia, cada retransmissão de dor e desespero, parecia escavar mais fundo em seus medos. Ele lembrou da avó em seus últimos momentos, sabendo que os pactos feitos por sua família tinham um preço. O que ele estaria disposto a sacrificar? É hora de romper essas correntes, declarou Tiago. Você não é mais forte do que a luz que carrego dentro de mim. Com um movimento decidido, ele levantou a boneca acima da cabeça e sua luz irradiou uma onda de calor, queimando as sombras que flutuavam ao redor. Mas o charro não estava pronto para se render. Ele espalhou braços sombrios, como se convocasse almas perdidas, e estas começaram a aparecer, ecoando lamentos de dor e decepção. As vozes se misturavam, criando uma cacofonia insuportável que ameaçava aniquilar a força recém-descoberta de Tiago. Você não pode escapar do seu destino, Tiago. Ele está ligado à sua linhagem, e eu apanharei a sua avó em breve, gritou o charro, enquanto as sombras se aglomeravam a seu redor, prontas para atacar. O tempo estava se esgotando. A luta se intensificava, e a casa, agora um campo de batalha, parecia querer ceder. Tiago sentiu a pressão aumentar, e enquanto as vozes clamavam, uma ideia explosiva surgiu. E se a resposta não estivesse nos ancestrais, mas nas escolhas que eu faço agora? Com isso, ele se lembrou da força que vinha de suas próprias decisões. Um desejo ardente de quebrar o ciclo de desespero que sua família havia enfrentado. Liberdade não é apenas um direito, é uma escolha, gritou, desafiando os grilhões invisíveis. Nesse instante, as vozes começaram a hesitar, como se reagissem à resolução que brotava dele. A luz da boneca cresceu mais uma vez, quase ofuscante. Mas à medida que Tiago avançava, o charro riu, um som aterrorizante que reverberava como um trovão. A luta estava longe de acabar, e Tiago fez uma última pergunta a si mesmo. Seria ele forte o bastante para enfrentar não apenas o charro, mas também os fantasmas que pesavam sobre sua linhagem? Você está prestes a descobrir que não é apenas uma luta contra o charro, mas contra tudo o que ele representa. O grito do charro ecoou, e a sombra ficou mais densa, cercando Tiago outra vez. O que ele faria a seguir? O futuro de sua família dependia de suas escolhas. A tensão na sala atingiu o ápice, e a luta final estava prestes a começar. A carga elétrica na sala era palpável, e o ar pesado como se estivesse prestes a desabar. Tiago sentiu a luz da boneca vibrar em sintonia com seu coração acelerado. Estava em um embate não apenas físico, mas uma batalha de vontades e legados. O charro, agora monstruosamente ampliado pela fúria, lançou um olhar que queimava como carvão em brasa.
Você realmente acha que a luz pode vencer as sombras? Você é apenas um menino que não entende o verdadeiro horror que esta linhagem carrega. A voz dele reverberava pelas paredes, fazendo os objetos tremerem, enquanto a escuridão parecia se expandir, preparando-se para devorar. Escute, você pode se esconder atrás de seus medos, mas eu não irei permitir que continue este ciclo, gritou Tiago, sua voz disparada, fluindo como um jorro de água em meio a um incêndio. Ele sentiu a mão de Natália apertar a sua, e essa conexão fez sua determinação fortalecer. Mas enquanto eles se uniam, uma sombra maior emergiu das profundezas, tomando forma com gritos que ecoavam no coração de Tiago. Eram as almas que o charro havia capturado, perdidas na penumbra, implorando por ajuda. Uma dor lacerante pulsava dentro dele. Eram vozes familiares que antes ele não reconhecera. A avó. Um novo terror se instalou. Não posso deixar que você a toque novamente. Furioso, Tiago girou a boneca em uma dança de luz que represava as almas e lhes dava uma chance de escapar. Mas a reação do charro foi imediata. Ele aumentou seu poder, convocando as trevas a se unirem em um grito uníssono, um clamor que gelou o sangue de quem ouvia. As paredes começaram a se fechar, quase como que queriam devorar todos ali. Natália, percebendo o desespero refletido nos olhos de Tiago, cortou o ar com um grito. A luz não é apenas do passado, é do que fazemos no presente. Acredite, Tiago. Sua voz, embora frágil, enchia a sala com a coragem de uma guerreira. Tiago processou aquelas palavras, como se elas fossem um fio de esperança na noite mais escura. Sim, a escolha é minha. As lembranças da avó se amontoavam em sua mente, e agora eram palavras de motivação. Ele girou a boneca mais uma vez, integrando as vozes perdidas com a sua própria. A luz começou a explodir, como um sol na manhã, e uma nova energia emanava dele, um poder que desafiava o charro e sua maldade. As sombras hesitavam, como se sentissem o calor da luz crescente. Com um grito, Tiago canalizou essa energia, desprendendo-se de suas correntes emocionais. Um feixe de luz cortou as trevas. Um instante de silêncio se fez, deslumbrante, mas breve. E então, a resposta do charro foi brutal. Ele gritou, um som que misturava dor e ódio, e as sombras se tornaram uma tempestade. O piso sob Tiago começou a ruir, e a resistência parecia iminente. Você não pode me vencer. A escuridão sempre encontrará uma maneira de retornar. O charro estendeu os braços, e sombras vorazes começaram a se lançar sobre eles novamente. Tiago e Natália se entreolharam, o desespero agora uma sombra reveladora em seus olhos. Mas antes que pudessem reagir, uma nova presença se fez sentir, uma figura sombria que pairava entre eles e a luz. Era uma silhueta familiar, e o pânico subiu mais uma vez. Era a avó de Tiago, a imagem contorcida pela dor e pela história do passado, que parecia se entrelaçar ao presente. Tiago, meu garoto, tome cuidado. A advertência calou fundo e, em um instante, o tempo pareceu parar. O coração de Tiago disparou. Ele estava prestes a enfrentar não apenas o charro, mas os ecossistemas de dor que sua família havia carregado. O que realmente precisaria ser sacrificado para romper essa maldição. A luz ao redor começou a pulsar erraticamente. A convergência do bem e do mal se tornava uma dança mortal. O enfrentamento final estava prestes a acontecer, e cada respiração contava uma nova história, de medo, escolha e herança. Tiago viu que para vencer não bastava apenas a força, ele precisava encarar a verdade da escuridão que habitava dentro de si. E a pergunta ecoou, estaria ele pronto para encarar não apenas o charro, mas a própria sombra que o acompanhava desde sempre? A sala tremeu como se a terra estivesse se dividindo. Tiago sentia a luz da boneca pulsar com força, iluminando a figura da avó que pairava entre ele e o charro, como um espectro penitente. A imagem dela se distorcia entre alegria e dor, e cada segundo parecia se estender num torturante eco. Não sou uma sombra, querido. Estou aqui para te guiar. As palavras da avó se misturavam com os gritos de desespero das almas perdidas.
O som era ensurdecedor e a energia na sala era quase insuportável. Tiago sentia os músculos se contraírem, o suor escorrendo pela sua testa. Ele sabia que a batalha estava apenas começando. Você não pode se esconder atrás de promessas vazias. O passado sempre traz suas correntes. O charro rugiu e a sombra envolveu tudo. Tiago lutou para manter o foco. A luz da boneca começou a escurecer, como se em resposta ao medo crescente. O pânico pulsava em seu peito, quase sufocante. Natália, precisamos nos unir agora! Tiago gritou, sua voz se despedaçando em meio à tempestade de terror. Ele tocou a boneca novamente, buscando a força de suas memórias. Avó, o que devo fazer? Perguntou, quase em um sussurro. Um brilho tênue respondeu, como se a própria avó estivesse canalizando seu amor. Com um movimento, Tiago girou a boneca e um feixe de luz saiu explosivamente dela, iluminando a sala. A escuridão hesitou, mas logo se reformulou em têndreos ameaçadores, e o charro, atormentado pela luz, começou a rir, um riso seco e maligno que cortava o ar como uma faca. Você realmente acredita que pode mudar o destino? Cada escolha, cada expectativa, todas estão manchadas com o sangue dos seus antepassados. Gritos se tornaram um coro de tortura, perfurando a mente de Tiago. Ele viu visões, a avó, jovem e livre, depois envelhecida, magra, presa em um ciclo de dor. Não, eu não vou deixar isso acontecer de novo! Tiago gritou, a voz ecoando, ganhando poder. Ele decidiu. Uma decisão precisava ser feita, não apenas de escolha, mas de aceitação. O peso da história da sua família pesava sobre seus ombros, e agora seria o momento de transformar a maldição em esperança. A boneca bruxulhava e ele tentou se conectar com as almas aprisionadas. Quem sou eu sem vocês? Eu não posso lutar sozinho. Ao pronunciar essas palavras, uma nova onda de luz envolveu Tiago e Natália, fazendo o chão tremer. As almas começaram a emergir, com rostos de esperança e dor. A avó foi a primeira a se manifestar plenamente, sua essência iluminando as sombras. Isso mesmo, meu filho, estamos com você. As vozes das almas encheram seu coração com uma determinação que ele jamais imaginara. A luz agora pulsava em harmonia, e a sombra se retraiu, mas o charro avançou ainda mais, suas ameaças se intensificando. Você só está adiando o inevitável, garoto. A escuridão é o que realmente você é. O charro estendeu a mão, e uma onda de trevas se projetou em direção a Tiago. O ar ficou denso, como se... Sufoco, desistência. Mas, em vez de recuar, Tiago sentiu um calor crescente. Eu sou o que escolho. A luz é minha herança. Ele gritou mais alto que nunca, usando seu coração como um farol. Tiago concentrou-se na conexão que tinha com Natália, com sua avó e as almas livres. Uma centelha de luz atravessou as trevas, expandindo-se em um brilho ofuscante. Então, uma quebra. Um instante silencioso e aterrador, onde tudo parecia desaparecido. E, no meio desse silêncio, uma expressão de verdadeiro horror tomou conta do charro. Não, isso não é possível! A voz deslizou para um grito agonizante, enquanto as sombras começaram a se dissipar. Mas antes que a luz pudesse triunfar completamente, uma complicação se formou. Algo estava surgindo das sombras, um novo espectro, algo que Tiago nunca tinha esperado ver. Uma figura de pesadelos, mais aterradora que tudo que já enfrentara. Você realmente achou que podia escapar do seu destino? A frase ecoou, e o terror de Tiago retornou mais intenso. Agora, a luta estava apenas começando. Ele precisava descobrir a verdade por trás do velho segredo que os uniu. O que o charro realmente queria? A resposta que ele procurava estava prestes a ser revelada. Mas será que estaria pronto para lidar com isso? A nova figura emergiu das sombras com uma ferocidade que congelou o coração de Tiago. Era uma mulher, mas não como qualquer outra. Seu rosto estava marcado por cicatrizes e expressões de dor, como se cada lágrima vertida tivesse deixado uma marca indelével. Ela tinha os olhos fixos em Tiago, profundos e vazios,
capazes de consumir qualquer resquício de esperança que ainda pulsava dentro dele. Dona Emília, Tiago sussurrou, reconhecendo a avó que sempre ouvira nas histórias de família. A imagem dela, num estado de desespero, quase o fez recuar. O que aconteceu com você? Eu não sou a que você conheceu, Tiago. Ela respondeu, sua voz ecoando como um eco distante. Sou o que restou da mulher que você ama. O charro nos usa, nos torce em linhas de dor e arrependimento. Eu fiz um pacto, um erro terrível. O charro riu. Era um som repleto de desprezo, algo que fazia o sangue de Tiago ferver. Sim, chegou a hora de os segredos serem revelados. Você não é diferente de sua avó. Um covarde, um ingênuo que se recusa a ver a verdade. Natália, ao seu lado, estava em estado de choque. Tiago, o que ele quer dizer? Vamos acabar com isso agora. Sua voz tremia, mas havia uma determinação pulsante em seus olhos. Ele quer me fazer acreditar que tudo o que eu amo está perdido, mas isso não vai acontecer. Tiago gritou com mais firmeza. Ele sentiu as almas ao seu redor pulsarem, como se quisessem se comunicar, se manifestar em uma só voz. Ele olhou novamente para a avó, buscando qualquer fio de esperança. Dona Emília, eu não vou deixar que a escuridão ganhe essa batalha. Você precisa saber a verdade para Me salvar, a avó implorou, os olhos ardendo em desespero. Eu fui a responsável por dar vida ao charro, uma prática antiga de magia que, em minha juventude, prometia poder e riqueza. Eu filo em desespero, sem saber do custo. As palavras de Dona Emília caíam pesadas sobre Tiago, como se cada revelação fosse uma corrente a mais em seu corpo. Você o criou? Ele sussurrou, horrorizado. E agora ele quer se apoderar de mim? Ele quer a sua alma, meu filho. Ela disse, e sua figura começou a se desvanecer como fumaça diante de um ventilador. Você deve quebrar o ciclo. Precisamos enfrentá-lo juntos. A alma dele, a minha alma, tudo está entrelaçado. O charro avançou, a escuridão ao seu redor se agitando como um manto. Tarde demais, Tiago. Você não pode escapar da maldição da sua família. A história se repete, e você será apenas mais uma marionete na dança da dor. Tiago sentiu suas entranhas se revirarem. Não, eu não sou sua marionete, nem você, nem essa maldição. Ele apertou a boneca com mais força e, em um gesto quase desesperado, começou a entoar uma canção que sua avó lhe ensinara, uma melodia de esperança e luta. A sala parecia responder, vibrando com a energia da música. A luz da boneca se intensificou, iluminando cada canto, e por um breve momento o charro pareceu hesitar. O pânico passou pelos olhos dele, mas logo se transformou em raiva. Você realmente acha que pode me derrotar com essa infantilidade? O charro rugiu, e um novo vendaval de trevas o cercou. Você ainda vai aprender que não adianta lutar contra o que é seu por direito. Uma onda de energia oscilaria entre os dois lados. Tiago sentiu que o controle da batalha estava mudando, mas a verdade que sua avó havia revelado começava a corroer sua coragem. O que mais ela não lhe contara? O que mais estava à espreita nessa teia de dor? Um lamento ecoou, e ele percebeu que não era apenas a voz do charro. As almas clamavam em um uníssono de angústia. Agora, com o pêndulo da batalha balançando entre a esperança e a desgraça, Tiago precisava agir, e rápido. Ele precisava descobrir o verdadeiro poder da conexão familiar, ou tudo estaria perdido. Com um último olhar para a avó desaparecendo na escuridão, uma ideia iluminou sua mente como um relâmpago. Dona Emília, por favor, diga-me o que devo fazer. Como posso libertar você e todos nós? O charro sorriu de forma cínica. Ah, a verdadeira luta está prestes a começar. E você pode descobrir que alguns segredos são mais mortais do que a morte. A sala se encheu de risos histriônicos e um novo desafio tomou forma. Tiago sabia que não tinha escolha. Era agora ou nunca. Ele se preparou. O que seria necessário para destruir essa maldição que o assombrava? O tempo se esvaía e a verdade estava mais distante do que nunca. O ambiente na sala era um campo de batalhas, cada respiração
pesada, marcada pela incerteza. Tiago sentiu a firmeza da boneca em sua mão. Agora, mais do que uma simples herança, ela era sua única arma contra o charro e a maldição que se arrastava por gerações em sua família. A luz que antes parecia vacilar agora pulsava, forte e determinada, prometendo uma chance de vitória. Conecte-se com os ancestrais, Tiago. A voz de Natália o atingiu como um chamado urgente. Eles estão com você! Dona Emília começou a se desvanecer na escuridão, mas o olhar dela perseverava em sua memória, ecoando com os avisos de sua avó, Dona Rosa. Reviver aquele passado tortuoso seria a chave. Tiago fechou os olhos, concentrando-se nas histórias que sempre ouvira, nas palavras que pareciam flutuar na penumbra. "Avó, me ajude!" ele gritou, sua voz cortando o ar como um fio de luz. "Preciso saber como quebrar esse ciclo." No instante seguinte, a boneca começava a vibrar intensamente. O brilho quente envolveu Tiago, trazendo consigo o eco distante de risos e canções de sua infância. Ele estava conectado com todos aqueles que haviam lutado antes dele. Era hora de lidar com a verdade, não para se esconder, mas para confrontar o que realmente era. "As almas que o charro presa estão clamando. Liberte-as!" Natália gritou, a determinação refletida nos olhos. É verdade, pensou. A chave não era apenas derrotar o charro, mas também libertar aqueles que ele aprisionara. Um pacto, um sacrifício. Talvez. A ideia queimava na mente de Tiago. Ele levantou a boneca, pedindo à luz que pulsasse mais forte. "Eu me recuso a ser a marionete do charro. Se minha linhagem teme a escuridão, eu batalharei como um farol." O charro desfez-se em risos sarcásticos. "Você realmente acredita que pode vencer? O peso da sua história é muito maior do que você imagina." Com o coração acelerado, Tiago fez o que precisava ser feito. Ele abriu a caixa de ervas em seu altar, um arsenal de magia ancestral, tudo aprendido com sua avó. Misturou folhas e poções enquanto sussurrava os nomes dos espíritos que o rodeavam. E assim transformou o medo em força. A boneca brilhou intensamente, ressoando as esperanças de cada membro de sua linhagem. "Quebrar o ciclo!" ele gritou, e a sala brilhou com um esplendor ofuscante. As sombras começaram a hesitar, a escuridão recuava como se temesse a luz. O charro chacoalhou, raiva e desespero misturados em seu semblante. "Você não pode ferir o que pertence à noite." Ele não estava mais sozinho. A presença de Dona Rosa poderia ser sentida, e a sabedoria acumulada das gerações passadas se manifestou em cada gesto de Tiago. Ele ergueu a boneca e, com uma voz uníssona das almas libertadas, declarou: "Seja luz ou sombra, hoje eu escolho o meu destino." A sala explodiu em um vórtice de luz. O charro ecoou um grito angustiante à medida que a luz consumia a escuridão, sua forma se distorcendo e ele parecia perder toda a sua força. Tiago lutava com cada fibra de seu ser, sabendo que a vitória não era apenas dele, mas de toda a sua linhagem. "Libere-os", ele exigiu, e a resposta veio na forma de um grito de libertação, ecoando nas paredes da sala. Os espíritos se levantaram, flutuando ao redor, rendendo-se à luz e à intenção de Tiago. O coração de Tiago pulsava com a força coletiva do passado, e entre lágrimas ele viu Dona Emília, não mais uma figura atormentada, mas segura e cheia de amor. Ela foi consumida pela luz, unida à vontade de todos aqueles que lutaram contra o charro. "Você é o futuro, Tiago. Sempre acreditamos em você." A luz finalmente explodiu, um feixe intenso e poderoso que rompeu a escuridão com a força de 1000 tempestades. O charro gritou, sua forma eclipsando e evaporando diante da grandeza daquela união. A casa tremeu, como uma última resistência, antes de finalmente ceder ao desespero. Um silêncio profundo se seguiu. Tiago se deixou cair ao chão, ofegante. Ele olhou para Natália, que tinha lágrimas de alívio nos olhos. "Conseguimos", disse ela, quase incrédula. Ele balançou a cabeça, ainda absorvendo o que acabara de acontecer. O peso dos ancestrais e suas histórias ainda o cercavam.
Ele sabia que a luta contra a escuridão nunca terminaria completamente, mas agora tinha a força e a luz de sua linhagem ao seu lado. E assim, naquele campo de batalha transformado em altar, Tiago percebeu que a verdadeira força sempre estivera nele. O passado e o presente dançavam juntos, enquanto o futuro aguardava, cheio de possibilidades. A maldição fora quebrada, mas a vigilância precisava continuar. Virou uma história que você jamais esquecerá, dizia em voz baixa. Olhando para o céu, a lua brilhava mais uma vez. E agora, junto com todos aqueles que passaram, a jornada ainda estava longe de terminar. Não se esqueça, para não perder as próximas histórias que vão te arrepiar, você precisa se inscrever imediatamente no canal. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e contar suas reações e teorias sobre esse final assombroso. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão eletrocutante. Somos todos parte da mesma história de terror.